Salve, salve família do Ace na Rede, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer a primeira tier list aqui do Ace na Rede. Me mandaram lá no Instagram, me mandaram não, né? Uma pessoa me mandou lá no Instagram essa ideia e eu achei muito legal, que é fazer uma tier list de todos os tênis, para jogar tênis que eu já usei. Lembrando que aqui na minha cidade eu treino em quadra dura, então a maioria dos solados dos tênis que eu uso é voltada aqui para o piso duro, mas já tive algumas experiências também com tênis de saibro, viagem para disputar alguns campeonatos, então posso dar minha opinião também aqui nisso. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, ativa o sininho para você ser informado quando sair mais vídeos, não só de tier list, mas review de raquete, informação e notícias sobre o mundo do tênis, vlogs e muito mais. Beleza? Então, vamos para a tier list agora, eu vou colocar aí na tela para vocês. Bom, galera, também eu sou um cara assim, na verdade, que eu não gosto de repetir muitos tênis. Claro que às vezes a gente se apaixona por algum modelo, custo-benefício e tudo mais, a gente acaba repetindo, mas eu sempre gostei de testar diferentes tipos de tênis, modelos, marcas. Então, não são tantos assim, mas eu acho que eu já devo ter usado aí quase uns 15, 16 tênis para jogar tênis. Então, vou dar o meu respaldo sobre eles aqui. Também sei algumas características de tênis que eu não usei, mas essa tier list vai ser só para tênis que eu usei de fato, tá? E aí eu posso ser mais concreto aqui na minha opinião, para poder ajudar você, quem sabe, a tomar uma decisão na hora de comprar o seu tênis e tudo mais. Beleza? Então aqui na tier list, como vocês podem ver aí na tela, a gente tem o tier S, que é o mais alto possível, tier A, B, C e D. Beleza? Então, vamos começar aqui pelo Pro Open 3.0 da Wilson, que é este tênis aqui. Vou colocar ele aqui por enquanto, mas vamos falar, não tá aqui definitivo ainda, tá, galera? O que eu achei desse tênis? Ele tem um cabedal muito grande ali, então a parte do cadarço dele, de fato, é um pouquinho diferente, mas eu gostei porque ele dá uma leve proteção. Cada pessoa que usa tênis, ele tem umas características diferentes aonde o tênis rasga, né? Algumas pessoas é no solado, na parte do dedão, outras pessoas é no calcanhar, depende da pisada, se é pronada, se é... enfim, não manjo tanto disso. Mas tem algumas pessoas também que escorregam mais e acabam ralando o tênis na parte de cima do peito do pé, enfim, isso vai variar e é muito pessoal. A minha experiência com esse tênis, se não me engano, foi o segundo tênis que eu usei para jogar tênis, há uns 4 anos atrás. E eu gostei bastante ali da parte do cabedal, ele tem meio que um silicone na meinha, não é aberto, é um tênis onde você encaixa dentro de uma meinha ali. Eu não sou muito fã disso, mas eu tive uma boa experiência com esse tênis nessa questão da parte ali do cabedal e do cadarço. Mas na parte do solado, a gente vai ver aqui que a gente tem diferenças ali de valores de tênis. E claro que os valores mais altos, os tênis mais caros, claro que isso não é uma regra, tá? Mas tendencialmente, tênis que você vai pagar mais caro, eles têm a matéria-prima de maior qualidade. Tá? Existem algumas exceções, claro, de custo-benefício, mas esse tênis aqui é um modelo mais de entrada. Se não me engano, na época, é que os valores mudam muito. Mas na época, eu devo ter pagado uns 300, 350 reais nesse tênis. E por mais que eu gostei da parte do cabedal, é um tênis confortável, não tem tanta absorção de impacto quanto eu imaginei assim, mas o solado dele não me trouxe uma boa experiência. Se não me engano, esse tênis durou 3 meses na minha mão. Eu sou um cara pesado também, então, e eu gosto de me movimentar bastante em quadra, então acaba que peso versus aceleração ali acaba desgastando mais o solado. Então eu me preocupo muito com o solado dos tênis que eu uso aqui, por ser em quadra dura também, para não gastar muito rápido. Então eu vou colocar esse tênis no Tier B. Porque é um custo-benefício, não é um tênis caro, é um tênis confortável. Você vê que a matéria-prima ali da meinha de tectel, silicone ali, é um tênis legal, mas para mim ficou devendo na parte do solado, beleza? Vamos aqui, senão vai ficar muito longo. Vamos aqui para o próximo também, que vai ser o Nike Vapor Light. Esse aqui, vou colocar aqui por enquanto só para a gente falar sobre ele. Galera, a minha experiência com esse tênis, ela foi um pouco rápida. Eu usei ele em um treino de 2 horas e pouca. E eu acabei trocando esse tênis. Porque a forma dele, eu calço 41, 42, depende muito. A maioria dos meus tênis é 41. E esse tênis eu comprei no 41 e quando ele chegou, eu achei ele um pouco apertado, mas eu imaginei que ia lacear.
E quando eu levei ele pra quadra, joguei, cara, não senti ele laceando, começou a machucar meu pé e eu devolvi o tênis. Mas eu posso dar meu feedback também, a minha opinião sobre ele, que é a seguinte: é um tênis que na época também paguei acho que R$ 399, e é um tênis que não me trouxe um retorno que eu esperava. Não é tão confortável assim, muito apertado, não gostei da forma do tênis, ele aperta muito lateral, então se você é um cara que tem um pé mais largo ou não é um pé tão fino, eu não gosto muito de usar Nike, assim, claro que eu não usei todos os modelos da Nike, mas eu não gosto muito da forma da Nike, pelo menos não de certas formas que eles fazem. Então esse tênis, na época, não gostei da forma, não achei ele tão confortável, ele tem uma absorção de impacto razoável também, mas não me chamou nada a atenção. A única coisa que eu achei legal nele é que é um tênis bonito. De fato, ele é um tênis bem bonito. Então, pra mim, e por isso, ele vai estar no Tier C, tá? Por todo o contexto geral de custo-benefício e tudo mais. E aí, eu lembro que eu devolvi esse tênis, né? Se não me engano, foi na Centauro. Falei lá, né, que havia usado uma vez, só que o tênis não deu pra mim, eles me reembolsaram, e aí foi quando eu comprei o Game Court 2.0 da Adidas, que é esse tênis aqui. E aí, galera, eu já tive uma experiência muito melhor. Eu gosto bastante da forma da Adidas, já tive inúmeros tênis da Adidas assim. Tem alguns até que eu não achei para colocar aqui para vocês, mas é uma forma muito boa, um tênis confortável. Esse Game Court, ele tem uma proteção lateral ali um pouco mais alta, então pra gente que joga em quadra dura assim, gosta de deslizar um pouco, usar mais a lateral do tênis, é um tênis muito legal. E o solado dele me surpreendeu também, é um solado que durou uns 5 meses para mim, isso é um bom sinal, porque a quadra aqui da minha cidade é uma quadra dura, mas é uma quadra que tem ela é levemente áspera, então acaba que desgasta ainda mais rápido os solados. Então, esse tênis eu tive uma boa experiência, na época também deve ter pagado em 350, 390 reais, então é um tênis que eu compraria de novo, né? Aqui eu acho que Tier A e S são tênis que eu compraria novamente, e esse tênis da Adidas eu compraria de novo. Se você tem um budget aí entre 300 e 400 reais, eu não sei o preço dele hoje. Alguns tênis desses aqui nem encontram mais, viu, galera? Vou até falar sobre isso também, porque, né, nesse meio tempo que eu uso os tênis, né, já fazem, sei lá, 5, 6 anos. Então, tem tênis que você não encontra mais. Mas eu coloco ele aqui no Tier A. Vamos seguir. Eu vou falar agora do FF3 do Novak. É um tênis também que eu tive uma breve experiência, eu acabei não comprando, mas usei ele em quadra e usei ele no Saibro. Vou colocar ele aqui rapidinho. E a minha breve experiência com ele, galera, é um tênis legal, confortável, dá pra ver que a matéria-prima dele é muito boa, é um tênis caro, né? Um tênis que você encontra hoje, já encontra ele por 700, 800, mas na época eu me lembro era 1.000, 1.200 reais. É o tênis que o Novak, acho que usa até hoje, o modelo, né? E eu senti ele meio atrapalhadão, assim, não sei se você me entende. A forma dele, ele é meio bicudo, não senti ele muito bonito no pé, esteticamente também, e não senti ele tão confortável quanto eu achei que seria por ser um tênis tão caro, com cabedal ali também, estilo meinha, um tênis robusto, né? Com uma proteção de silicone grosso na parte de cima. É um tênis com a matéria-prima muito boa, mas assim como eu, você pode não gostar, né? Não é porque um tênis é muito caro que ele vai ser bom necessariamente para você. Isso é muito pessoal, lembrando que essa é a minha tier list, não a sua. Então eu quero te ajudar só a esclarecer algumas coisas, mas pode ser que você compre esses tênis e tenha experiências diferentes da minha. Então o FF Novak, para mim, pela experiência que eu tive, questão estética também, para mim é um tênis que vai ficar no Tier B. Eu não compraria, principalmente pelo alto preço. Se fosse um tênis mais barato, talvez uns 500 reais eu já colocaria ele no A, mas é um tênis caro que para mim vende por ser o tênis do GOAT do tênis, do Novak, mas para mim não vale a pena comprar esse tênis. Beleza? Vamos passar aqui pro V5 da New Balance, que é esse tênis que é o mais de entrada, se não me engano é o mais de entrada da New Balance, possível assim. E é um tênis que até me surpreendeu. Eu peguei esse tênis usado já, uma época ali que eu queria um tênis a mais para jogar, então tive uma experiência de poucos meses, ele já estava mais ou menos quando eu peguei.
Então também a minha opinião aqui não é uma opinião nova de fábrica, né? Isso pode mudar pela pessoa que usou antes também. Eu nem gosto de comprar muito tênis usado, mas nessa situação eu tava precisando de um tênis a mais para treino, já que o meu que eu tinha investido era um pouco mais caro, já já eu falo dele para vocês. Então, eu tive uma boa experiência com esse tênis, apesar de ver e ser nítido ali que a matéria-prima dele não é a melhor possível. O solado dele também não durou muito para mim, mas imagino que se eu tivesse comprado o novo duraria um pouco mais. Imagino não, isso é óbvio. Mas é um tênis ali que, pelo custo-benefício, eu cheguei a ver ele na época, 299. Agora tudo aumentou também, tem inflação, dólar e tudo mais. Mas na época que eu peguei era um tênis até barato, e eu paguei mais barato ainda por ser usado. E tive uma boa experiência. Né? O tênis ele não rasgou na parte de cima, não aconteceu nada. Ele tem uma absorção de impacto legal, um amortecimento legal, ele é um pouco mais altinho e ele me atendeu muito bem. Então é um tênis assim que eu coloco ele no Tier B também. Não compraria de novo porque eu acho que tem outros tênis custo-benefício de entrada que você pode ter uma experiência melhor. Mas é um tênis nota B ali, razoável. Se você tá sem grana e tem a oportunidade de comprar esse tênis, não estiver achando coisa com preço parecido, talvez ele vai te atender. Não é um tênis ruim, mas também não é um tênis tão bom assim. Beleza? Vamos falar do Wilson Slice aqui, que se não me engano, esse foi o meu primeiro tênis. Antes daquele do outro da Wilson, que eu falei pra vocês, deixa eu achar aqui que eu fico perdido nos nomes também, galera. Que é o Pro Open, né? Antes do meu Pro Open, eu tive esse Slice. E também não vou aprofundar tanto, ele é muito parecido em questão de matéria-prima com o outro da Wilson, mas a parte do cabedal em cima é um cadarço normal, ele já não tem tanto diferencial assim, e o solado ele é muito parecido com o outro da Wilson. Então eu até colocaria ele no Tier C, mas por ele ser mais barato e oferecer um custo-benefício interessante, que é o tênis de entrada da Wilson mais barato, talvez que você vai achar, eu coloco ele no B também, tá? Se você não se movimenta tanto, não desliza em quadra, esses tênis da Wilson de entrada eles vão durar mais tempo para você. Se você já é um cara que desgasta mais solado, esses tênis de entrada tendencialmente eles vão acabar muito rápido, tá? O do novo é que tá no Tier B, mas eu esqueci de falar da ASICS, que os solados da ASICS nos tênis mais Pro, um pouco sem seus de entrada, são muito bons. O solado dura muito tempo e isso é um ponto forte para os tênis da ASICS também, tá? Bom, vamos falar do tênis que eu tive da ASICS, que eu mais gostei, que é o Resolution 8. Esse tênis aqui, ele durou muito tempo na minha mão, pelo fato de ter uma matéria-prima muito boa, uma absorção de impacto muito boa. É um tênis bonito, assim, eu não gostei muito dele no meu pé, eu não gosto dos tênis da ASICS no meu pé, olhando de cima, fica meio bicudo assim, mas é um tênis que quando eu vejo nas pessoas e quando eu vejo ele assim, é um tênis que eu acho bonito. E esse Resolution 8 foi o melhor tênis que eu já usei da ASICS, um pouco mais barato que o Novak, o FF, e para mim tive uma melhor experiência, achei ele mais confortável, até mais bonito e tudo mais, mas ainda acho que a estética dele não é 10 de 10. Mas foi uma experiência fantástica, apesar de ser um tênis na época que custa R$800 também, 700, entre 700 e 800 reais. É um tênis que eu tive uma muito boa experiência e coloco ele também no Tier A. Um tênis que eu compraria de novo, tênis robusto, vai durar muito tempo na sua mão, um tênis que tem uma absorção, só que o meu déficit nele são dois, na verdade. É a estética, que eu não acho tão bonito no meu pé, e a parte onde dobra, na parte de cima do tênis. Aonde dobra, ele tem um silicone mais duro e ele sempre quebra. Isso eu já vi tanto no meu quanto de vários amigos que usaram ele também. Essa parte de cima é batata. Ela sempre vai se romper ali, mas isso não atrapalha muito o rendimento dele após acontecer isso não, viu? Ele rompe o silicone ali, a parte mais dura, mas ele não chega a abrir, rasgar, pelo menos no meu e dos meus amigos que eu vi assim, ele só rompia a parte de cima, ficava feio esteticamente, mas... Então pra mim, por isso que não é um tênis perfeito, mas é um tênis muito bom. Vamos agora do Fila Exlus Ace. Galera, esse tênis, pra mim, é um tênis, um dos melhores custos-benefícios que você pode encontrar. Na época, paguei 300 e pouco, 320 reais. A cor que eu usei não era nem essa, era um azul claro. Mas é um tênis muito bom. A única coisa que eu senti nele assim
foi que realmente o solado ele não durou tanto quanto eu gostaria, mas também não foi tão pouco assim, só eu esperava um pouco mais do solado, mas é um tênis muito confortável. Talvez um dos mais confortáveis que eu já usei também, isso é legal assim de ressaltar, porque é um tênis muito acessível, né? Não é o tênis de entrada da fila, mas está ali entre o segundo e o terceiro em questão de preço. É um tênis que já está no mercado faz tempo, eu não sei nem se atualizaram a nova linha dele, mas você encontra para comprar esse tênis ainda. E é um tênis que tem um custo-benefício muito bom, preço acessível, ele é confortável, ele tem a parte de cima ali do cabedal com uma estrutura de silicone também, robusta, ele é bem interessante. Para mim, muito bonito no pé e tem uma variação de cor muito legal. Você encontra ele full red, assim, bem vermelhão. O azul claro que eu tive também é bem legal. Tem rosa aí para mulherada ou até para homens que gostam de usar rosa. Eu curto muito a cor rosa também. Então é um tênis bem legal, com uma linha completa, e eu coloco ele no Tier A. Para mim é um tênis que eu compraria de novo e é um tênis que, caso você não esteja com tanta grana assim, com certeza vai valer a pena. Bom, vamos para mais esse da ASICS aqui, que é o Gel Dedicated 8. Eu tive ele faz tempo, acho que foi depois desse Wilson aqui, do primeiro lá, que eu comprei. E foi um tênis legal sim, mas eu achei ele muito simplesinho. Achei que a parte de cima dele do cabedal é muito sensível, né? Um tecido sintético mais respirável, mas é um tênis bem básico. Aquele tênis básico que você encontra assim, mas que tem um amortecimento bom. Isso é um ponto legal do tênis, ele é confortável, mas para mim ele é um pouquinho feio no pé. O solado dele não durou tanto e a parte de cima do cabedal também não tem muita proteção para mim. Então é um tênis, eu ficaria entre o Tier B e C, mas é um tênis que eu não compraria de novo de jeito nenhum. Caso eu fosse comprar algum ASICS, eu procuraria outro modelo, então eu vou colocar ele no Tier C. Bom, estamos chegando aqui em alguns preferidos meus. Vou falar, só matar o ASICS aqui também, que foi mais um que eu usei também, que é o Challenger 14. Galera, já falei um pouco ali do Resolution 8, que foi o que eu mais gostei. E esse aqui foi o segundo que eu mais gostei, na verdade, porque eu usei esse do Novak e tal, mas pra mim essa questão de custo-benefício pega demais, assim. Apesar de ser um tênis bom, muito caro, esse tênis é um tênis já mais acessível e muito gostoso também. Tem uma qualidade parecida com o Resolution, mas você vê que a matéria-prima não é tão boa assim. Mas tem coisas parecidas, já falei da estética aí da ASICS, já falei do solado, que é muito bom. Então pra mim ele é Tier B também. É um tênis que talvez eu não compraria de novo, mas um tênis que eu usaria de novo, né? Se ganhar, a gente nunca sabe. Vou falar aqui do Nike, o Vaporlite HC, né? Que é um pouco diferente do outro Vaporlite. Eles têm algumas diferenças assim. E é um tênis que pra mim é muito igual ao Vaporlite. Continua a forma da Nike não sendo legal pra mim. Eu acho que eu preciso ter uma experiência boa com tênis da Nike, assim, pra poder tirar isso da minha cabeça, que eu nunca tive. Quando eu jogava muito futebol, e assim, as chuteiras da Nike eu gostava bastante, mas desde que eu comecei a jogar tênis, nunca tive uma boa experiência com tênis da Nike. Não usei tantos assim também, claro, não posso ser injusto, sem generalizar nada, mas esse tênis pra mim também fica na mesma categoria aqui do Tier C. Legal que a gente não tem ninguém até agora no Tier D ali também, né? Legal. Acho que o Tier D é um tênis que abriu na primeira vez que usou, né? Deve ser mais ou menos assim. E agora a gente chega... Deixa eu ver qual que eu jogo primeiro aqui. Deixa eu colocar o Roger 2 Pro, que é o tênis que eu tô usando atualmente. Eu tive 2 tênis dele, galera. Eu tive essa cor aí que tá na tela e tive o rosa também. É o tênis que o João Fonseca também usa durante muito tempo, então ele vendeu bastante. E assim, pra mim é um tênis que não tem como falar que o tênis é ruim. A matéria-prima do tênis é muito boa, você vê que é um tênis robusto, é um tênis que tem placa de carbono, então a placa de carbono ela ajuda bastante na hora de te impulsionar ali para correr, e de fato isso faz diferença, você consegue sentir essa facilidade ali, né, ao se locomover em quadra. E para mim também é um tênis muito bonito esteticamente, a parte de cima do cabedal respirável. Galera, realmente não tenho o que falar. O único ponto negativo desse tênis para mim
é o preço, né? Que eu acabei conseguindo, os dois modelos que eu tenho hoje, que eu uso eles e revezo entre treino e jogo, eu acabei conseguindo pagar um pouco mais barato, que amigos meus trouxeram do Canadá, então acabei pagando um pouco mais barato, mas aqui no Brasil ele está custando R$ 1.500. Então é um tênis assim que eu super indico, colocaria ele no Tier S, mas eu não posso fazer isso por causa do preço. É um preço muito alto, R$ 1.500 não vale a pena pagar em praticamente tênis nenhum, já que você consegue tênis muito, muito bons por menos de R$ 1.000. Então, infelizmente, a minha vontade é de colocar ele no Tier S, eu acho que ele merece, mas enquanto ele custar esse preço, não é um tênis que eu indico para vocês comprarem também. Beleza? Em breve eu vou fazer um review no canal sobre ele também, mostrando ele aqui, falando um pouco mais sobre ele, mas ele fica no Tier A. Agora vamos falar sobre o Barricade, né, que é um tênis que muita gente conhece, é um tênis antigo, se não me engano é o tênis mais vendido da Adidas para jogar tênis, muitos atletas profissionais usam Barricade, né, o Tsitsipas aí, que é um dos mais famosos também, Félix, usam Barricade há muitos e muitos anos. E é um tênis muito bom, galera. Não tenho o que falar assim, como eu falei anteriormente, Adidas para mim é uma marca muito boa em questão de forma, é uma marca que oferece um conforto legal. O Barricade é um tênis robusto. Se você é um cara muito veloz e magrinho e tudo mais, talvez o Barricade não seja o tênis para você. É um tênis um pouquinho mais pesado, já que ele é bem robusto assim. Mas para mim, sou um cara mais pesado, eu acho que o Barricade ele é muito bom. Acho muito bonito, acho que ele oferece uma proteção muito boa e um amortecimento muito bom. Para mim ele não tem o melhor solado, para mim a linha da ASICS, a linha Pro, né, sem ser os de entrada da ASICS, para mim tem melhor solado, e os da On Running, o Roger Pro no caso, tem um solado melhor também. Quando eu falo melhor, com mais durabilidade, né? Então para mim o único ponto negativo dele é a durabilidade, e é um tênis que está se tornando mais acessível na verdade, mas ainda não chegou no preço, a gente achava ele aí por R$ 1.000, 900. Agora a gente acha alguns modelos por 600, às vezes até R$ 500 em alguma promoção. Então ele nesse preço, ele é praticamente um Tier S, mas levando em consideração que ainda é mais difícil achar esse preço, eu também vou colocar ele no Tier A aqui. Mas pelo solado não ser o melhor dos mundos, é muito bom, mas não é o melhor dos mundos, e por ele ainda ser um pouquinho caro, tá bom? Agora, o último, mas não menos importante, a gente vai falar do New Balance Lave 2, né? O Foam Lave 2, que é esse tênis aqui. Eu ainda tenho ele, mas eu uso ele para ir para academia, já que ele desgastou bastante embaixo, mas isso não é porque a sola é ruim, pelo contrário, é um tênis que eu usei mais de ano. E galera, eu já vou até, antes de falar as qualidades dele, já vou colocar onde ele merece estar, que para mim é o único desses tênis que eu falei aqui que tá no Tier S. Ah, mas por quê? Como assim, né? Galera, primeiro que eu paguei nesse tênis R$ 500, né? Para mim é um preço justo perto do que esse tênis oferece. Hoje também tem uns lugares que vendem ele por R$ 1.000, eu não entendo, mas tem lugares que você acha entre R$ 500 e R$ 600, e esse valor de R$ 500 e R$ 600 é o que está no contexto do que a gente está falando aqui. Galera, pra mim um dos tênis mais bonitos que eu já usei, o meu era exatamente dessa cor, eu ainda tenho ele. Pra mim ele é um tênis que você pode, diferente de todos os outros aqui praticamente, é um tênis que além de jogar tênis com ele, você pode usar para ir pra academia, você pode correr um pouquinho com ele, claro que você não vai correr muito, porque normalmente a corrida é um tênis que vai te impulsionar pra frente, ele é um tênis mais lateralizado também, por ser de tênis, mas você faz tudo com ele, dá pra sair com ele, é um tênis muito bonito. Ele tem uma proteção no cabedal também, muito legal aqui, um silicone um pouco mais fino, mas ele tem uma proteção boa. O solado dele, da New Balance, é muito bom. O solado desses tênis mais pro da New Balance é muito resistente. E custo-benefício ótimo, e um tênis dos mais confortáveis que eu já usei. Então, assim, pra mim ele não tem ponto negativo, não acho um ponto negativo nesse tênis. Levando em consideração o preço que eu falei, 500 até R$ 600, é o melhor que você pode comprar no mercado, isso na minha opinião, tá? Mas, um ponto ruim, mas que não tira ele do Tier S, é que hoje você quase não encontra esse tênis mais. Eu procurei comprar ele agora, antes de eu comprar o Roger Pro 2,
Eu procurei muito esse tênis e eu não consegui encontrar na internet. Alguns amigos de alguns grupos falaram que sabem onde vende em loja física, lá no sul, no Paraná, às vezes em São Paulo, mas na internet eu não achei esse tênis para comprar. Se alguém encontrou nessa faixa de preço que eu falei, 500, 600, deixa o link aqui nos comentários, por favor, que eu vou comprar esse tênis com certeza. Então é isso, galera. Espero que com essa tier list aqui, além de gerar um pouco de entretenimento para vocês, eu possa ajudar alguns de vocês que tá precisando comprar um tênis agora e que queriam saber um pouco mais sobre outras experiências que tiveram. Lembrando que eu jogo aqui na quadra dura, é uma quadra áspera, então não leve em consideração. Às vezes a quadra dura que você joga, ela vai preservar o solado muito mais tempo do que a que eu jogo aqui. Se você joga no saibro, às vezes a experiência vai mudar um pouco. Não considera o que eu falei de solado, mas considera o conforto e outras coisas mais. Beleza, galera? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui, deixa seu like, ativa o sininho para dar uma força pro canal a crescer. A gente ainda tá muito pequeno, mas eu faço isso por amor. Eu não vou parar de fazer vídeo porque não dá view. Mas se você puder fazer isso, você vai ajudar muito. Beleza? Então, valeu e até o próximo vídeo.